Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse programa do Brabos Podcast. É isso aí, Luciano. Podcast, a gente grava de quarta, grava de hoje sexta. Hoje nós estamos gravando para sexta-feira. Sexta-feira, aqui no Brabos Podcast, nós estamos com uma presença muito ilustre aqui. Muito ilustre, nós estamos com um conselheiro tutelar da cidade de Bitinga. Eita! Eu estou falando de Paulo César, mas você provavelmente o conhece como Paulinho! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Finalmente deu certo. Verdade. Graças a Deus. Dificuldade! E tenho certeza que vai ser muito bom estar aqui com vocês. Ah, que bom. Nós que agradecemos. Prazer aqui é todo nosso. A sua companhia, os minutos de prosa que hoje teremos. Vamos lá. Antes da gente começar, nós vamos falar daquele pessoal brabo que ajuda a gente a manter tudo isso aqui em funcionamento, tudo rodando. Bora, vamos lá. Vamos falar então do Gedielson Rodrigues, Engenharia e Arquitetura, casas de alto e médio padrão, construções que vão desde o projeto arquitetônico até a finalização da construção. Faz o acompanhamento e a indicação do melhor terreno, posição do sol, caída, aterramento. Oi? Você tem que selecionar ali QR. Ali na cena. É isso. Beleza, vamos lá. Só pra gente pôr o QR certo. Só pra gente pôr o QR certo pra você conseguir. E ele faz o acompanhamento da indicação do melhor terreno. Às vezes você vai fazer uma construção e tem lá um poste bem na frente da onde ia a garagem. Então o Gedielson ele já vê tudo isso pra você, não deixa você errar. Eita. E o mais importante é que ele é engenheiro. Você vai fazer um projeto, às vezes precisa de um engenheiro para aprovar aquilo. Então com o Gedielson você já faz tudo com uma pessoa só, que ele é engenheiro também. Então para sua construção, né, para sua casa, para tudo aquilo que você for precisar fazer, Gedielson ele cuida de tudo isso para você, tá bom? Mais informações tem o QR Code aqui no ladinho da câmera e nós também deixamos o link dele aqui na descrição. Sim, certo? Tá na descrição desse vídeo também. Para sua construção, Gedielson Rodrigues. É isso aí. E o nosso outro patrocinador, brabo demais, Detecta monitoramento de alarmes 24 horas e rastreamento de veículos. Sistema de monitoramento, então, 24 horas. Para sua casa, para sua empresa e até para sua propriedade rural. A Detecta também conta com toda a linha de CFTV, ou seja, pelas câmeras do celular você pode vigiar ali e ver a tua casa. Isso é muito bom. Muito bom. Na Detecta você tem proteção de muros e cercas elétricas. Você tem sensores perimetrais e concertina clipada dupla. Eita, nós! Nem gato passa nesse trem aí. O Paulo, quando a gente era criança, adorava trazer uns trocadilhos pra nós, né? Ele chegava pra nós e falava assim, eu duvido que você consegue falar. Como é que é, Paulo? Como é que é aquela palavra lá que só vocês conseguem? Papi. Então, quero ver você falar concertina clipada dupla. É quase um trocadilho. É quase um trocadilho. Hoje vai ser top. Na Detecta, você tem então essas proteções e o monitoramento é mobile. Segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramentos. O Peixe mandou também o telefone certo deles lá. Tem telefone... Não, mudou. Mudou o telefone? Mudou o telefone da Detecta. Deixa então nós eu já pegar vamos aqui pra colocar vocês. o telefone correto aqui na descrição. Se você entrar aqui na descrição, já vai estar o telefone correto. Isso, já vai estar lá. Eu não vou achar E se aqui você agora. quiser saber mais, tem site aqui da Detecta, você pode pedir um monitoramento, pedir um orçamento e falar Sem direto compromisso. com o Peixe. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso, eles vão aí na sua casa, eles medem tudo certinho pra você, tá bom? E é show. Essa concertina aqui clipada dupla aí, mas nem que o cara quiser ele pula. Nem com salto em vara o cara pula. Não pula, aquilo lá é terrível. E nós também temos o Colégio Batista. O Colégio Batista é o Colégio Batista de Bitinga. É considerado uma das melhores escolas com uma das melhores estruturas de Bitinga e toda a região. E se destaca pela modernidade e um alto padrão de ensino. Há 25 anos alcançou muito sucesso em razão de ter um ensino de qualidade e professores especializados nas áreas em que lecionam. Lá não tem esse negócio do pegar um professor de outra matéria e pôr para substituir aqui, não tem esse negócio. Entendi. É o professor certo na sala certa. E tudo isso somado a um trabalho de princípios e valores. Com 3 unidades, eles atendem desde o bebê de 4 meses até o jovem do ensino médio. O meu filho está lá desde pequenininho também. Olha só. E se Deus quiser vai permanecer lá até sair para a faculdade. E ele que não vá para ver. E foi o primeiro colégio a implantar um programa de trabalho socioemocional aqui em Bitinga. O Paulinho vai falar muito disso hoje. A Verdade, importância que tem, né?
de você trabalhar não só a parte da matéria, né? Do ensino didático, né? Mas também a parte emocional das crianças. O Verdade. Colégio Batista faz isso também. Então é receita de sucesso. E o resultado? Alunos aprovados nas maiores universidades do país e seres humanos mais preparados emocionalmente para os desafios do mundo contemporâneo. O Colégio Batista, se você quiser saber mais também, tem aqui o QR Code no cantinho da sua tela e o link está aqui na descrição. A Helena foi formada lá no Colégio Batista. Eita. Desde pequenininho e hoje está na Federal do Paraná, é isso? É. Toda vez eu pergunto. Federal do Paraná. Tá vendo? Você não se formou no colégio, eu não né? fui no Colégio Batista. Mas você sabe que a gente foi, o ano passado, aquele negócio de pandemia, tudo, né? A gente foi gravar umas aulas lá. É verdade, hein? E a gente estava gravando umas aulas do 7º ano, 6º ano de matemática. E o professor explicando coisa lá, cara, que eu nem a pau que eu Nem vou saber. cogitou, nem cogitou. Acha, mas nem que eu tivesse... Coisa que eu não vi no 3º médio em escola pública, cara. Ou vi, ou meus professores deram e eu não prestei atenção. É bem capaz também. Mas difícil. Muito bom ensino lá. Vamos lá. Paulo César, mais conhecido como tio Paulinho pra mim, né? Isso aí. Eu não conheço. Paulo é conselheiro tutelar aqui na cidade de Bitinga, Paulo. Desde quando que você tá lá no conselho tutelar? Tô no Conselho Tutelar no meu 2º mandato. Eu estive conselheiro... Puxa o microfone pra você, senhor. Opa! Aí. Eu estive conselheiro de 2016 até 2018. Depois eu saí por conta do trabalho de palestras que acabou tomando conta do meu tempo. Acabei viajando legal. bastante para fora do estado de São Paulo. E retornei agora em 2020 e esse mandato vai até 2022. 2022 não, 2024. Ô Paulo, e assim, até para o pessoal que está nos assistindo, o que faz um conselheiro tutelar? Dentre, né, as funções dele? Assim, na verdade, o conceito de conselheiro tutelar, ele é meio deturpado. Até porque a gente encara muito... Conselheiro, tem como vir aqui em casa dar uma prensa no meu filho? Tem como vir aqui dar um susto? Aí a gente fala que não, apesar de não somos bonitos, não somos bicho-papão. Se você tá em casa, tá precisando de um susto, o Luciano aceita receber aí um... E casa de até 3 cômodos eu cobro barato. Não, mas é engraçado, mas muitas vezes é isso que a gente ouve quando a gente atende o telefone do plantão. Tem como você vir aqui dar um susto no meu filho? E é engraçado que muitas vezes quando a gente bate na porta... bate palma na casa de alguém, as pessoas já recebem o conselho tutelar com certo receio, porque é um trabalho tenso. Uhum. Raramente, na maioria das vezes, sempre quando chega ao conselho tutelar é porque a coisa já está desandou, complicada, né? Já desandou. É assim, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele instituiu para que cada cidade tivesse um conselho tutelar. A cada 150 mil habitantes é necessário ter pelo menos um conselho, que é composto por 5 pessoas que são eleitas, passam por um processo seletivo na própria sociedade. Então, eu acho que eu já recebi esse negócio para votar. Na verdade, é feito um edital, você faz uma prova, após essa prova, que é bem difícil, é a nível de vestibular mesmo, aí passando por essa prova, tem todo um processo de documentação, que são vários documentos, atestado de idoneidade, você não pode ter antecedentes criminais, o nome tem que estar tudo ok, então, escolaridade, então são vários documentos. Então, são várias etapas que a gente passa. Passou na prova, tem essa parte da documentação, aí se entregou a documentação ok e no prazo, aí entra na questão da votação. E aí tem, acho que se eu não me engano, são 45 dias, que é esse processo de fazer essa propaganda, mas aí vai de cidade para cidade, o que pode, o que não pode, o que é permitido. E depois desse processo eleitoral, são escolhidos 5 conselheiros que vão representar a cidade num mandato de 4 anos. Esse trabalho do Conselho Tutelar, ele incide no quê? O Conselho Tutelar, ele não é um órgão que ele executa. Ele é um zelador, ou seja, a gente requisita para que os órgãos executem. Nós fiscalizamos, ou seja, já aconteceu de atendermos casos de uma criança
que infelizmente tinha supostamente sido abusada de madrugada, e chegamos na Santa Casa e não tinha um pediatra de plantão. Como conselheiro tutelar, a gente pode requisitar que no outro dia que essa criança seja avaliada. Não, que naquele momento, entendeu? A necessidade ali é urgente, né? Sim. Então, assim, nós, por exemplo, lá tem uma criança que tem uma necessidade de um tratamento neurológico urgente, mas está encontrando dificuldades ou não consegue vaga escolar. O Conselho Tutelar tem esse papel de requisitar junto à Secretaria da Educação essa vaga. Aí entra um ponto importante que muitas vezes as pessoas não entendem. O papel do Conselho Tutelar é garantir que a vaga dessa criança seja conquistada. Mas muitas vezes as pessoas nos procuram tipo assim, mas é que o meu filho não se adaptou naquela escola, eu gostaria que trocasse por outra. Aí já não é função do conselho. Por quê? Trocar de vaga, tirar de uma escola para outra, porque não se adaptou, a função do conselho é garantir que aquela criança tenha o direito à escola, ao estudo ou ao transporte que seja. Sim. Não, tipo, mas ela não se adaptou àquela escola porque a turma foi na outra. Aí já não é função de conselho tutelar. Então, aí ela tem que conversar com a diretoria, né? Aí isso tem os meios, todo né? Histórico, a gente entende que há casos e casos. Tem criança que, de fato, a gente entende essa questão do bullying, tem criança que acaba sofrendo traumas psicológicos, aí tem todo um trabalho feito até com psicólogos, com laudos, que se consegue essa transferência. Mas aí não é via conselho tutelar. Então, muitas vezes, as pessoas se frustram, mas eu fui no conselho para trocar meu filho de escola e o conselho não fez nada. Não serve para nada. Não, esse não é o papel do conselho. O conselho é garantir que essa criança tenha o direito à escola, que essa criança tenha o direito à saúde, que é o que eu falei. Se precisa de uma necessidade básica na questão da saúde, a gente encaminha para psicólogo, nós encaminhamos para atendimento médico, fonoaudiólogo, oftalmologista. Então, esse é o trabalho, requisitar que a rede de atendimento sirva para que esses direitos dessas crianças sejam garantidos. E assim, Ibitinga, graças a Deus, tem uma rede que trabalha muito bem em parceria. Então o Conselho Tutelar, Polícia Militar, a Delegacia, a UPA, Santa Casa, CRAS, CREAS. Então assim, é uma rede que funciona como uma verdadeira engrenagem. Nós entendemos que se você não pode tratar só a criança em si, ou só o jovem e o adolescente em si. O conselho tutelar na verdade, é quando é feto. A mulher está grávida, já é caso de conselho tutelar. Porque a criança já existe. Entendi. Então assim, mas está tratando da grávida, ela é de maior, não é caso de conselho. É porque existe uma criança lá dentro. Então, a partir do momento que um feto está sendo gerado, já é caso de conselho tutelar. Então, peraí, para eu entender, vamos colocar aqui um exemplo prático. Tem uma mulher e aí uma vizinha, a mulher está grávida e aí, vamos supor, o marido está agindo com violência. É caso de conselho tutelar e de polícia? Exatamente. Aí quem ela chamar primeiro, um aciona o outro? Sim, porque assim, por exemplo, às vezes não é nem caso de violência, às vezes você conhece uma vizinha, vamos colocar que é usuária de drogas ou vive uma vida, faz uso de álcool e você sabe que não cumpre com o pré-natal. Entendi, porque a grávida não pode beber, não pode fumar. Tá colocando aquela gravidez em risco. Então, assim, é uma forma de ajudar também. Às vezes as pessoas falam, mas o conselho tutelar não faz nada. Às vezes a gente brinca, né? Que nem sempre a nossa bola de cristal funciona. Sim. Porque aquilo que não chega para nós como denúncia... Como vocês vão saber, não tem como a gente saber. Mas se chega, por exemplo... como eu falei, que nós trabalhamos em muita parceria com a rede de atendimento, cada posto de saúde dos bairros, eles nos comunicam. Tal pessoa tá grávida e veio aqui uma vez e não tá mais cumprindo com o pré-natal. Aí nos comunicam, aí a gente vai na casa. Lindona, querida, por que você não está cumprindo o pré-natal? Você precisa. Então, o nosso acompanhamento não é só quando a criança nasce, é desde a gestação, para que a gente, através do trabalho em rede, garanta que essa criança tenha o direito ao nascimento da melhor forma possível. Então,
toda essa rede trabalha, como eu falei, é uma engrenagem que se pula uma parte, acaba atrapalhando todo o trabalho. Então, por isso, nós precisamos trabalhar toda a família. Porque se você trabalha o adolescente, mas o adolescente é o problema. No Conselho Tutelar, nós trabalhamos de 0, como eu falei, a partir do momento que a criança está sendo gerada, até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou, se já é um jovem que é tratado pelo Conselho com medida socioeducativa, vai até os 21 anos e a gente continua fazendo esse monitoramento. Então, nós entendemos que não dá para tratar um caso isolado. Porque se você trata só o filho, mas não trata o pai, não trata a mãe, não trata a família, continua, né? Acaba continuando. Então, nós tratamos o geral. Exatamente, todo o quadro familiar. Muito legal. Ô, Paulo, você estava falando... Eu ia falar, interessante que ele falou, do processo eletivo de um conselheiro, que tem que fazer uma prova, tem que... E eu acho muito interessante, isso podia ser aplicado para todo mundo, cara, até para vereador, para prefeito, Sim. Porque você garante que quem vai estar lá executando aquele caso são pessoas capacitadas para estar executando aquilo. Sim. Pelo Muito menos bacana, no né? nível informativo, né? Pelo menos nisso. Até né? porque na prova para conselheiro tutelar, 50% da prova é sobre ética e sobre o estatuto da criança e do adolescente. Então você tem que ter um mínimo de noção. É claro que nessa prova é o mesmo quando a gente faz o exame do centrinho ou para tirar carta. Você não sai de lá um motorista pronto. Sim. Você vai aprender na prática. Até porque o conselheiro tutelar, cara, vocês não têm noção. Quando você fala, eu já atendi de tudo, agora eu sei atender. Mas parece cada dia uma história louca, aparece outra mais diferente. louca, né? Um elefante roxo de bolinha branca. Você imaginou que aquilo poderia acontecer. Sim. Mas o básico, você já vai tendo uma certa noção. Então, o legal é isso. Está em estudo para que seja mudado nas próximas eleições. Já foi mudado para essa, porque antigamente era só 2 reeleições e acabou. Aí você ficava uma fora e depois poderia voltar. Agora não. Agora é mandato ilimitado. Então você pode recondução sempre. Você ganhou, você continua. Entendi. Não tem mais esse limite de 2. Agora eles estão querendo mudar também. Em algumas cidades até já é feito assim, para não ser voto para 5 pessoas, para ser voto único. Porque até então, aqui pelo menos, em várias cidades do país, o voto para conselho tutelar, você vai e vota para 5 pessoas. Sim, sim. Eles estão querendo fazer para voto único também. Aí ganha os 5 primeiros. Sim, os 5 primeiros. Não, ainda é os 5 primeiros que ganha, né? os 5 primeiros. E os o outros, problema é que seu voto vale 5. E os outros ficam como suplente. E aí o suplente eles vão cobrindo no sentido de quando começam as férias, aí vai cobrindo as férias dos conselheiros tutelares titulares. Esse é um trabalho. Conselheiros tutelares titulares. Conselheiros tutelares titulares. Conselheiros tutelares titulares. E aquele da Xuxa? Xuxa? É difícil. Xuxa, a Sasha está em perigo, que é? Do nada, você tirou Xuxa, essa? É o Paulo que gosta das coisas. Xuxa, a Sasha sumiu. Me ajuda a achar a Sasha. Isso. Cara, o Fernando Gonçalves foi melhor que o... Xuxa, a Sasha sumiu. Me ajude a achar a Sasha. Aí, ó. Ei, sei que, filho. Isso aqui é treinado. Eu nem tento. O que você ia falar? Eu ia perguntar pro Paulo uma questão que eu tenho muita dúvida. Que é assim, como que o Conselho Tutelar vê ou age diante de menores infratores? Diante de menores infratores, a gente tem uma problemática muito grande, porque a gente lida com a questão da crítica, a gente lida com a questão do preconceito e a gente lida com a questão do dedo apontado. Não fantasiando, mas é que quando se trata de menor infrator, é aquela coisa, é bandido, é marginal, não presta... Não estou querendo dizer que é vítima da sociedade, mas o que eu estou querendo dizer é que tudo há um contexto. Como a gente estava conversando aqui anteriormente, antes da gente começar, infelizmente, muitas histórias, os ciclos se repetem na vida dos filhos, aquilo que já aconteceu na vida dos pais. Quando se trata de menor infrator, a gente trabalha muito em parceria com a polícia,
que já é ato infracional. Esse trabalho é feito em desenvolvimento pelo CREAS, que aí tem as medidas socioeducativas, tem todo esse acompanhamento também, através de psicólogos e trabalhos feitos com esses menores. A nossa maior dificuldade, eu creio que não só em Ibitinga, mas eu acredito que em grande parte do nosso país, que é aí aonde eu quero chegar, que muitas vezes a gente cobra demais, mas em contrapartida a gente não tem o que oferecer. Porque aí você cobra que um menor está praticando atos ilícitos, está se tornando um marginal. Mas qual a proposta que muitas vezes nós temos para oferecer para tirar esse mesmo menor isso, né? dessa vida? Entendeu? O que eu posso falar para ele? Não faça isso, que esse caminho é melhor. Assim, falando, é bonito falar, mas na prática, o que eu tenho de prática para oferecer? Nós tínhamos o GEPOI, que era um projeto há alguns anos atrás, acho que há 2, 3 anos, que depois acabou sendo cortado. Era algo muito importante, que era um trabalho feito com os jovens, até que acho que era o Francisco Palhares que estava à frente, depois o Dória acabou cortando. Mas são projetos assim que dá esse start, que dá esse pontapé, porque aí você vai falar pro cara assim, não faz isso, você vender droga não é legal. Aí se ele vira para você, igual já viraram para mim muitas vezes, e eu faço o quê? Porque se eu for trabalhar num salão com 14 anos, vocês do conselho vêm e falam que é trabalho infantil. E aí? Aí você respira fundo, cara, e muitas vezes você se sente de mãos atadas. Porque a lei também, às vezes, não contribui Ao também, mesmo né? tempo que é complicado. A lei te deixa de mãos atadas. Porque aí um adolescente desse fala, tá, eu posso trabalhar? Um menino de 12 anos vira pra mim e fala, não, então eu vou vender drogas. Aí você fala o quê? Então é muito complicado. Ele quer o dinheiro dele, né? Exato. Ou às vezes até pra ajudar em casa. Exatamente. Né? E aí o pai não pode, né? Porque a maioria das pessoas assim que tem um pouco mais de condição, eles vão falar pro filho, não, faz aí os deveres de casa, vou dar uma mesada, vou dar o que o menino precisa. Mas no caso de uma família de muita baixa renda, né? É complicado, né? Acaba sendo a lei da recompensa. É aquilo que... É lógico que a maioria faz para benefício próprio. Mas tem aqueles que eles veem nessa situação uma maneira de conseguir uma vida melhor. Hoje nós vivemos uma realidade, por exemplo, nos bairros mais periféricos da cidade, que um adolescente de 14, 15 anos ir para a Fundação Casa é status. Nossa, o cara volta Os top. adolescentes de 12, 13 anos, eles sonham em querer ir porque o primo mais velho foi, porque o irmão foi. Então, tipo, aquele que ainda não foi, eles se sentem, tipo, o patinho feio da sociedade. Porque ainda não teve o auge de... eu já fui na Fundação Casa, cara. Saí de lá. Eles se sentem os brabos da sociedade, Sim. porque eles foram, entendeu? Entendi. Acabam tendo esse parâmetro de ser o cara, o chefe. A gente já atendeu crianças nas escolas da cidade de 11, 12 anos que levam droga. Pra vender. Para vender. Porque é criança, leva uma quantidade pequena, não vai dar nada. Quando eu falei da questão do plantão, quantas e quantas vezes na madrugada ligam pra gente, a gente tem que ir lá na delegacia, porque é adolescente que foi pego com droga. Mas é porção pequena, mas a gente sabe que tá repassando. Aí você tem que ir lá, atrás do pai, da mãe, para ir lá na delegacia, para liberar aquele menor. Na verdade, tudo isso parece que faz parte de um problema social muito maior, né? Exatamente. Porque como você estava falando, Ibitinga ela tem uma rede muito boa nesse sentido. Porque o adolescente, por exemplo, de 12 anos que está lá vendendo droga, que perguntar, mas eu posso trabalhar? Uhum. Na verdade, seria dever do pai e da mãe estar sustentando ele. Sim. E se esse pai e a mãe não tem emprego, vá lá no CREA, como que é? Hoje nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso. Que, através do Fundo Social de Solidariedade, ajuda muita gente. Através de cesta básica, onde é feito o cadastro único. Famílias são cadastradas para receberem cesta básica. O problema é que muita gente não quer ter o trabalho. Mas eu vou atravessar a cidade
para ir lá no CRAS, aí eles vão fazer um monte de perguntas. Fica com fome em casa, então. Aí, Na verdade, não é questão de ficar com fome, é questão de, vou pelo atalho. o que é mais fácil? Eu ir no Facebook, pedir, aí as pessoas se comovem. Só que, gente, eu conheço casos de pessoas que vão no Facebook, que tem 3, 4 Facebooks diferentes, WhatsApps diferentes, e isso aconteceu com uma pessoa da cidade que ajuda todo mundo. Olha para vocês verem o que aconteceu. Essa pessoa postou no Face que estava passando necessidade, pediu ajuda. Aí, esse cara foi lá, pegou uma cesta básica e doou para essa pessoa. Na parte da tarde, essa mesma pessoa, com um WhatsApp diferente, pediu doação, dizendo que era para uma amiga, mas dando o endereço dela mesmo. O cara levou no mesmo lugar 2 cestas básicas. No outro dia, ele postou que estava vendendo um celular por acho que 600 ou 700 reais. Essa pessoa perguntou se ele não vendia por 400 à vista. Quer dizer, dinheiro pra comprar cesta Um básica outro tinha. celular, só que não viu, esqueceu da foto, né? Entendeu? Então, esse é o maior problema. É a mesma coisa quando a gente fala em ajudar, como fala? Assistencialismo. Uhum. O assistencialismo, você estimula a pessoa a continuar naquela vida. Quer ajudar? Chama a pessoa para perto. Eu vou te ensinar um meio de ganhar dinheiro. Putz, concordo, 100%. Até você estava comentando aqui, antes da gente começar a gravar, que para a pessoa pegar uma cesta básica, alguma coisa lá no CRAS, ela tem que, além de fazer, ela tem que fazer o cadastro e ela tem que ir, curso. Né? Tem que ir até lá, né? Sim, agora, por questão da pandemia, Sim. tá parado, por questão tá tudo fechado. Mas lá tem vários cursos de artesanato. Para a pessoa aprender a fazer alguma coisa. Exatamente. Até no conselho tutelar, quando nós atendemos as pessoas, a gente vê essa necessidade. Mas não tem emprego, passa por problemas financeiros. Nós encaminhamos para o PAT, mas... Cara, de cada 10 pessoas que nós damos o encaminhamento para o PAT, nós ligamos lá, 1 ou 2 que de fato vão até lá. Pegam o emprego mesmo. E vai até o PAT, nem vão até lá. Nem vão procurar um... Exatamente. Até porque aqui a gente sabe que nós estamos numa cidade muito próspera e que o que não falta aqui é emprego. Sim, então assim, é uma realidade triste que a gente acaba enfrentando. Eu sei que existem famílias que passam muita dificuldade, existem pessoas guerreiras de verdade, pessoas que lutam, pessoas que se esforçam, e por elas realmente vale muito a pena a gente lutar, a gente correr atrás, Sim. a gente se esforçar, mas a gente também sabe que existem aquelas pessoas que se aproveitam da bondade do ibitinguense, que o ibitinguense é um povo que gosta de ajudar, Uhum. Sim. é um povo que gosta de juntar a galera, vamos fazer uma vaquinha, vamos montar uma cesta básica, vamos ajudar aquela pessoa, vamos... Pô, O verdade. povo gosta e muita gente acaba se aproveitando dessa situação. Então acaba complicando. A gente não está generalizando, falando que é todo mundo. Exatamente. Mas em alguns casos acontece isso. Sim, infelizmente. E outra coisa, em se tratando de conselho tutelar, que eu acho que é uma das coisas que mais nos chateiam enquanto conselheiros. É denúncia infundada. Por que denúncia infundada? Gente, todo dia Puxa o microfone. a pessoa liga pra gente, vem aqui porque o vizinho tá batendo, porque eu não sei quem tá apanhando. Porque... E aí a gente pega e vai com o carro e se desloca até o lugar. Existem denúncias que de fato ocorrem, são verídicas, a gente entende, mas muita coisa é birra de vizinho, muita coisa é ex-marido que tá querendo tem isso arrumar também? treta com a mulher, é a mulher que tá com raiva do ex-marido. E aí o que a gente fica chateado com a situação? Porque o tempo que você tá se deslocando para ir lá, você poderia de fato estar atendendo Uma mais séria, uma né? criança, um adolescente ou uma família que de fato necessita. Então a gente acaba... Nossa, é muita coisa. E liga... Porque tá apanhando. Uma vez eu recebi uma denúncia de uma vizinha que falou que a criança apanhava todo dia, esgoelava demais. E aí eu fui na casa, entrei lá, conversei com a mãe, falei que tinha recebido uma denúncia anônima, que ela espancava o menino.
E ela foi colocar um uniforme pro menino, ele estudava na APAE. Dela colocar o uniforme nele, parecia que ela tava matando ele. Mas não tava fazendo nada, ele só gritava mesmo. Entendi. Aí ele gritava e tal. Aí ela falou, tá vendo, moço, eu ainda tenho que aguentar pessoas que não conhecem a minha realidade... Denunciar. Me julgando, mas ninguém nunca veio perguntar o que acontece. E o menino tava normal, ele só tava gritando que ele não queria colocar o uniforme. Sim. Entendeu? Fazendo uma birrinha, né? Exatamente. Então, assim... Mas, em contrapartida, tem os casos que são verídicos. São a questão sérios, né? da violência é muito complicada. E aqui em Bitinga, o que mais tem, Pão? É violência Contra a criança? contra a criança. Dos próprios pais ou de outros? A maioria é dos próprios pais. E isso acabou Ixi. agravando bastante por conta da pandemia. Sério? Por quê? Porque aí é uma junção de fatores. A criança, quando vai para a escola ou em projetos em contraturno, ela gasta energia mais, com mais facilidade. Educação física, sai A correndo. criança vai fica o fazendo, dia sim. inteiro dentro de casa, Fica- ela vai ficando saturada. Sim. A energia dela tá... Tá no top. O pai chega em casa, Uhum. já chega estressado do serviço. A mãe também. E aí, acaba se tornando aquela bomba relógio. Mas, gente... E aí, muitas vezes, no corrigir, acaba perdendo a mão. Nossa, E a gente sempre fala que o corrigir, o problema não tá no corrigir. Uhum. É direito de um pai e de uma mãe ensinar o filho. O problema tá No excesso. no excesso. Não, Então- mas... explica praticamente. Eu tô entendendo o que Corrigir seria é um o tapinha na corrigir, bunda. o O que seria excesso é você espancar a criança. Ó, Mas, gente, quem espanca uma criança? Espanca, tem Espanca. gente. Ô, meu filho. Mas assim de machucar? de machucar, de deixar literalmente cheio de hematoma, Ô, de Jesus deixar amado. roxo. E aí tem todo um processo de você pegar aquela criança, você levar... E acaba sendo um processo até constrangedor para a própria criança. Claro. Porque essa criança tem que levar ela para a UPA para fazer exame de corpo de delito. Aí essa criança tem que contar o que aconteceu. Nossa. Aí você pega essa criança, você leva ela para delegacia para contar de novo, para fazer esse boletim de ocorrência. E aí muitas vezes você tem que ver aonde essa criança vai ficar, porque a criança não pode voltar para o lar agressor. Então é todo um processo. Nossa. E acaba sendo muito tenso, muito desgastante. E assim, o que mais dói o coração da gente é que muitas vezes você está atendendo essa criança e a gente entende o contexto. É que a criança está toda marcada, toda esfolada e chorando, segura na nossa mão e fala, tio, deixa eu prender meu pai, não. Não deixa eu prender minha mãe, não. E a gente fala, não, fica tranquilo. A gente só... Mas é o trabalho, tem que ser feito. Não tem uma outra forma de fugir desse processo. Mas você vê que a criança tá ali, a única preocupação é não deixa prender meu pai, não. Não deixa prender minha mãe. E isso corta o coração porque muitas vezes, tá certo que tem criança que é virado um giraia, né? Uhum. Mas ainda é um ser indefeso. Sim. E a força de um homem, Não de tem. um adulto é exponencialmente muito maior que de uma criança. Meu Deus, Então aí acaba... Existem meios, né, de corrigir uma criança. Não... O problema maior e que eu vejo é que a falta de diálogo está Sim. cada vez maior. Sim. Eu vejo isso quando eu faço palestra nas escolas. A gente tem conversado cada vez menos dentro de casa. Qual que é a realidade da família hoje? A mulher chega e está lá fazendo comida. Uhum. Primeiro, cada um está no seu celular. Cada um tem o seu. É. O adolescente hoje, ele tem o quarto dele, que é um mundinho. Uhum. Que tem a sua TV, o seu videogame, o seu notebook, o seu celular. E a mãe, muitas vezes, acaba sendo garçonete, que leva o prato de comida e tira o prato vazio. Raramente troca alguma palavra. Não. Todo mundo quieto, cada um com seus problemas, conflitos internos. Uhum. Ninguém dialoga. E quando vai dialogar, é para explodir um com o outro. Então aí acaba tendo esses excessos, ninguém se entende. Na verdade, o convívio familiar já estava doente há um tempo, né? Exatamente. Só começou a sangrar ainda mais depois da pandemia. Porque antes da pandemia, na correria, ninguém se via praticamente. Cada um corria pro seu lado. A hora que todo mundo começou a ficar perto um do outro,
que aí começou a perceber. Antigamente, lembra que a gente sentava, a avó ia fazer aqueles doces demorados, e a gente ficava conversando um tempão. Tomando roller, né, Paulo? Tomando roller. Gente, eu e essa meninada, a gente ficava caçando moedinha pra sentar e tomar roller. Subimos em cima do hotel do Matheus, dormimos quase na sacada. Dormimos na sacada. A gente ficava até 3 horas da manhã conversando, tomando roller, cara. E hoje ninguém faz mais isso. Você vê uma galerinha sentada na beira da calçada, se tiver, cada um no seu celular. Estão se falando por mensagem. Exatamente. Então eu sempre falo que a gente está próximo de quem está longe e distante de quem está do lado. Então aí a gente vê essa questão da pandemia. Ah, mas muitas pessoas têm ido embora. A gente sente a falta de muita gente que está morrendo. Mas aí, se a gente for pensar mais friamente, quantas dessas pessoas que têm ido embora, a gente já não estava dando mais a atenção necessária? Quantas dessas pessoas que foram embora, estava um sofá de distância e a gente estava com a cara no celular e não prestou atenção? Prestou atenção depois que se internou, depois que foi entubada, depois que morreu, aí se tornou importante. Mas ainda tem gente do outro lado do sofá e a gente não está olhando. Agora a gente só se lamenta por quem já foi. Sim. E quem ainda está lá. Esse é o nosso problema. A gente intensifica demais o que perdemos e nos esquecemos de fortalecer aquilo que ainda nós temos. Então, enquanto seres humanos, a gente está o tempo todo se lamentando. Ah, a pandemia veio e tirou tudo de mim. Mas o que você ainda tem? Então, fortalece aquilo. É isso que nós temos que pensar. Hoje, enquanto família, a gente tem buscado a questão de bens materiais. O meu filho tem que ter os melhores materiais, tem que ter o melhor celular, o melhor computador, o melhor isso, o melhor aquilo, e acabou, a minha obrigação está feita. Não. Nem começou sua obrigação ainda. Exatamente. Eu sempre falo, quando eu vou fazer palestra para os pais na escola, quando seu filho for adulto, ele não vai lembrar do tênis que você deu, do computador, do celular, mas ele vai lembrar de todas as vezes que ele te puxou pela blusa e você falou, agora não. Agora eu não posso. Agora eu tô ocupado. Porque a gente é adulto e a gente lembra de toda vez que a gente queria e o pai falou, não, agora não. Agora eu não posso. Agora eu tô mais ocupado. Peraí, deixa eu terminar aqui. Exatamente. Eu sempre falo, quer fazer o olho do seu filho brilhar? Senta do lado dele. E aí, como é que foi seu dia? Desliga o celular, desliga a TV e olha para ele e só deixa ele contar, sem interromper. Deixa ele contar aquela piada, aquele ensaio o dia inteiro para contar e ele chega em casa e diz, não, agora não. Mesmo que seja sem graça, mas deixa contar aquilo que você estava falando sobre a questão da escola e do emocional. A gente pensa muito na parte da inteligência. Um problema que a gente enfrenta bastante no Conselho Tutelar é isso. Qual que é a visão das pessoas hoje para o filho ir na escola? Você vai para a escola, senão o conselho vai vir. A motivação é errada. Ou não tá indo pra escola porque quer um futuro melhor, porque quer aprender, porque quer uma boa profissão, porque... As duas motivações dos pais para ir na escola. Vai pra escola, senão o conselho vai vir pegar no meu pé. Ou vai pra escola que eu não quero que você seja burro que nem eu. É verdade. Eu já ouvi pai falando isso. Sim, claro. Não, do conselho tutelar eu confesso que eu nunca ouvi, mas... essa do vai pra escola porque você tem que ser alguém, vai pra escola... Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola lá no Santa Clara, no Sandra Siviero. E eu lembro que a diretora, ela sorteou cesta básica para incentivar os pais a irem na palestra. Os pais nem na palestra estavam com vontade de ir. Aí, porque era palestra de reunião de pais e ninguém ia, só que eu tava levando uma proposta diferente. Entendi. E lá eu não tinha ido ainda. Aí... Antes de começar a palestra, eu sempre sento junto com todo mundo, né? Eu tava sentado na muretinha com o pai, era 6:30 da tarde, tava escurecendo já. A palestra ia começar às 6:30, né? Então já tava quase para começar. Ele, viu? Você sabe quem que é o mala que vai falar aí? Nossa. Ele falou, por quê? Pelo amor de Deus, hein? Uma hora dessa encheu o saco da gente. Não, ninguém merece. E eu assim... Meu Deus, tem a ver com o futuro da sua Aí família. A diretora falou, bom, então eu queria chamar aqui o Paulinho pra fazer a palestra. O cara ficou vermelho. Aí eu brinquei com ele, né? Falei, dá licença, Lindão, que o Mala vai falar. Não acredito. Ele ficou sem graça? Eu, no lugar dele... Eu teria ficado roxo, eu tinha ido embora. Eu tinha vazado. Porque tava escuro onde ele tava sentado. Eu tinha ido embora na hora. Eu também, acho que eu tinha ido embora. Aí fui, fiz a palestra, uns 40 minutos mais ou menos. Aí no final da palestra,
Aí ele veio no finalzinho, pegou o microfone. Ainda pegou o microfone? Ele falou, gente, eu queria pedir desculpa para esse cara aqui e dizer que é por causa de pais como eu que a gente tem tanto filho que não se interessa pela escola. Que eu vim aqui sem interesse nenhum e tudo aquilo que ele falou era aquilo que eu precisava ouvir. Mas essa é uma postura de todos nós. A gente não se interessa por aquilo que a gente não conhece. Sim. Sabe? Tudo aquilo que é novo. Ah, vai que eu não vou gostar, então eu não vou. É. Entendeu? Então, é isso. A motivação dos pais para a questão do filho ir na escola é sempre essa. Vai que eu não quero que você seja burro que nem eu, ou vai porque senão o conselho tutelar... Não, você tem que ir para a escola para você aprender, para você ter a oportunidade de ter um futuro melhor. Porém, não é só escola enquanto ensino pedagógico, didático. É escola enquanto emocional, lidar com pessoas. Ali você vai ser feliz, ali você vai se frustrar, ali você vai aprender a se relacionar com pessoas. Porque os momentos mais felizes e mais frustrantes da nossa vida é na escola. Porque a gente se sente o cara quando a gente zoa com todo mundo. É. Mas a gente se sente a pior pessoa do mundo quando a galera... Aí você que é o zoado. Pra zoar com a gente. Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Então tem o dia da caça e tem o dia do caçador. Mas hoje em dia ficou meio complicado até esse negócio, né? Porque hoje em dia tudo é bullying, né? Vocês recebem muita coisa de bullying lá? Sim. Mas assim, é complicado porque... A geração tá diferente, né? Porque eu não digo que a geração de hoje é mais fraca, mas é que a nossa geração era mais pé na terra, era menos tecnologia, mais ar puro, era mais contato, olho no olho, palavra. Hoje é tudo muito imediato, as pessoas valorizam muito pouco, porque é tudo muito rápido. Antigamente, a minha avó ia fazer um doce de abóbora, demorava uma tarde inteira para fazer aquele trem. Hoje você vai no mercado, você compra pronto. Lembra? As famílias iam fazer pamonha, aí juntava as tias, ia lá, debulhava um milho e fazia. Hoje não existe mais isso. É que hoje em dia, o Paulo não pode falar porque ele é do conselho, né? A molecada come nuggets hoje, cara. Quando que a gente comia nuggets? Exatamente. Pedisse um nuggets pra minha mãe pegava um pedaço de chinelo pra mim, toma, come aí. O que vocês estão falando é que essa geração, ela acabou se tornando mais sensível a brincadeiras, ofensas e essas coisas. Mais sensível a tudo, na minha opinião. Sim. Desculpa. Por isso que elas, tipo... Paulo vai brigar comigo então aqui. Com bullying comigo. Ele tá falando que eu sou Porque gordo. a ponto de chamar o conselho... Porque, velho, eu sofri muito bullying. Cara, Mano, eu fui chamado de gordo, de gay na escola. Fui chamado de tudo que vocês puderem imaginar. Eu não poderia nunca ser um conselheiro tutelar. Nunca nem sequer passou pela minha cabeça de ameaçar meus agressores com o conselho tutelar. Né? Aí ele me chamou de gordo. Eu falei, você é o quê? Você é magro? Ele falou que eu sou careca. Eu falei, tá, então, e aí? É que sei lá, não sei. Só que a nossa geração... São os próprios alunos ou são os professores que tomam as dores dos alunos e... O que acontece? Na verdade, é tudo diferente. Até a questão da forma de respeitar. Antigamente, a gente tinha medo até de olhar para um professor. Deus que me livre. Gente, a única vez que eu fui na diretoria na minha vida, eu chorei meia hora. E a professora falou, a diretora quer falar com você. Gente, eu chorei. Você gelava. E eu chorei de soluçar. Dava dor de barriga. E ela falava, vai lá. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu só converso demais, eu vou ter que conversar menos, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada. Aí eu fui lá, ela tinha um pacote de abacate que ela queria que eu levasse para casa. E eu já fiquei pensando, falei, mas gente, por que não falou que ela queria dar abacate pra mim? E eu já fiquei pensando que ela deixou no suspense. Quer falar com você? Professora, você fez de maldade, né? Eu já pensei... sua demônia. Eu já pensei, falei, nossa, morri, né? Adeus, mundo cruel. Mas é diferente, porque... Hoje a galera vai pra diretoria, vai um compete com o outro pra ver quem vai mais. Sim, e hoje o aluno, ele confronta muito o professor, porque...
o adolescente ele já cresce com essa sede de, muitas vezes, de poder, entendeu? De querer mostrar que é o mais descolado. Um dia eu fui numa escola, acho que em Iacanga, estava fazendo um trabalho de palestra junto com o pessoal do Bet Shalom. Foi na questão do 15 de maio, sobre abuso sexual. E aí era a última escola que a gente estava fazendo, a galera do primeiro, segundo, terceiro colegial. E aí foi o pessoal do Bet Shalom, rapaz do céu. E aí o pessoal do Bet Shalom, né, cada um falando seu testemunho lá, e a galerinha toda aqui. Com fone de ouvido, mastigando chiclete. Não estavam nem ouvindo, né, você quer dizer. Nem ouvindo. E eu ia falar depois. E você não pode dar um croque, nada neles. Não, e eu ia falar depois. E aquilo, porque pro palestrante, cara, a pior coisa que tem é você falar e a pessoa... Indiferença. Parece que você mira só naquela pessoa. O seu foco, se tiver 500 pessoas, o seu foco é aquele. É melhor 10 achando ruim do que um que não liga. Enquanto você não conseguir fazer aquele esboçar uma reação, tá bom. Aí, beleza. E aí o pessoal do Bet Shalom fala, e o pessoal, cara, aqui, ó. Nossa. E aquilo... E pensa numa pessoa ansiosa. E nisso eu já tinha aprendido até sapateado, né? Eu já tava aqui. Aí acabaram, acho que foram uns 3, 4 testemunhos deles lá e tal. Se eu ouvia coisa de chorar, cara. E eles nem tinham. Entendi. Aí o último foi o William, né? O William. Falou, agora o Paulinho vai... Não, aí o pessoal do Conselho Telar de Iacanga que tinha me contratado. Falou, agora o Paulinho vem pra encerrar. Aí fui. Peguei o microfone e falei, bom dia. Era mais ou menos... meio-dia. O horário já não ajudava, né? Todo com já era o horário né? de todo mundo já ir embora. Já tinha ido pra lá e falar, bom dia, gente. Eu sou o Paulinho, sou da cidade de Ibitinga. Eu queria começar a refletir numa coisa com vocês. Já parou para pensar como a gente é egoísta? Às vezes, a gente tem a oportunidade de ouvir coisas que podem abrir a nossa mente. Às vezes a gente poderia estar aqui ouvindo pessoas contando histórias que destruíram a vida deles, que arrebentaram com tudo, que perderam tudo. Mas é muito melhor eu estar com o meu foninho de ouvido. É muito mais gostoso eu estar mexendo no meu celular. É muito melhor eu estar sorrindo com a pessoa que está do lado. Porque comigo isso não acontece. Porque eu sou invencível. Porque comigo problemas dessa forma jamais vão acontecer. Porque eu sou o cara. Porque eu sou a Mulher Maravilha. Para que eu vou parar e olhar para uma pessoa que tem vícios? Eu vou fazer isso aqui, tirar o olho do meu celular e prestar atenção em outra pessoa? Não, eu não tenho problemas. Eu não sou egoísta a esse ponto. Mas já parou para pensar que talvez o teu vício no seu ego é tão grande você não conseguiu parar 5 minutinhos para ouvir o que tinham falado? Nisso, todo mundo já foi aqui. Foi ficando incomodado. E eu fui falando nessa altura. Fui tirando o foninho, colocando o celular, desligando todo mundo assim. Falei, agora que vocês entenderam que vocês foram muito egoístas durante 1 hora, eu vou começar a falar. Bom dia, sou o Paulinho Francisco. A hora que eu terminei, estava todo mundo chorando. Mas o que eu consegui fazer ali, que depois ainda até o pessoal do conselho falou, Paulinho, como é que você conseguiu? É fazer eles entenderem que eu me importava com eles. Não é simplesmente você chegar e muitas vezes falar. Quando você lida com o adolescente está acostumado a todo mundo chegar e sermão, 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 sermão e sermão. Quando você tenta uma abordagem diferente, ele começa a prestar atenção, não, vai vir algo diferente daí. Quando eu fui numa escola em Minas Gerais, a diretora me chamou para ir na escola e falou, Paulinho, quero que você pregue, que você faça uma palestra para a 7ª série. Só que eu já vou te avisando, são terroristas. já deu a cal. Ela usou esse termo, são terroristas. É numa periferia lá. Cheguei na sala. Ô, Paulo, se você quiser comer umas belisquetinhas aí. Tá. 70 alunos. Aí eu tava lá no fundo, né, tentando colocar o pendrive na TV que eu ia pôr uma música. Uma daquelas cadeiras brancas de plástico voou na lousa. Um tanto assim da minha cabeça. Mas moeu a cadeira. Caramba, era um terrorista mesmo. Aí eu fiquei assim, ó. Não deu nem tempo pra fazer igual a Matrix, porque eu não vi a cadeira. A cadeira explodiu e eu assim. Aí a diretora chegou toda sem graça, né, e falou, Paulinho,
Se você não quiser fazer a palestra, eu vou entender. Porque os 3 últimos que eu chamei não fizeram. Caramba! 7ª série? 7ª série. Aí eu pensei, né? Falei comigo mesmo. Falei, Deus, o senhor me trouxe aqui. O senhor Xavier agora. Aí peguei, virei pra eles e falei, gente, seguinte, vocês têm 2 opções. Vocês podem continuar zoando, brincando, tocando terror, tacando outra cadeira e, ó, já vou avisar que vocês são bem vesgos, porque eu sou grande. Bater errado. Vocês são bem vesgos. Pode continuar atacando cadeira e conversando o tempo que vocês quiserem. Ou podem parar 30 minutos e ouvir aquilo que eu vou falar. E talvez aquilo que eu fale possa trazer algo diferente para o seu coração. Não porque sou eu, porque eu não sou melhor do que vocês em nada, mas porque você vai abrir o seu coração de uma forma que você nunca abriu antes. De qualquer forma, eu vou falar. A escolha é sua. Cara, não ouvia nem ventilador na sala. E aquele que está com a cadeira era o que pedia para os outros ficar quieto. Aí a mulher, no final da palestra, no outro dia, ela postou no Face da escola assim, o moço que calou a 7ª série. Aí ela falou assim, a diretora falou, como que você conseguiu? Aí foi quando eu falei para ela, quando o meu olhar para eles foi diferente do seu. Porque você os rotulou como terrorista. Chupa essa manga aí. Entendeu? Então é fácil você olhar para um adolescente, para é problemático. Passa por problemas? Sim. Mas o que eu tenho feito para que isso seja diferente? É fácil apontar meu filho é um capeta, meu filho é um demônio. Esse menino é um... Mas o que eu tenho feito? Qual tem sido a minha postura? Entendeu? Se o menino é um demônio, filho de demônio, o pai é o quê, então, né? E é muito fácil, às vezes, a gente colocar no outro a pecha que a gente quer, né? Esse menino não faz nada, esse menino não sei o quê, mas... E a contrapartida, né? Exatamente. Então, é uma via de mão dupla. A gente, muitas vezes, lança no outro aquilo que a gente sabe que está em nós, mas a gente quer desviar o foco e quer que as pessoas olhem para o outro. É misdirection. Você sabe que exatamente. É muito interessante você falando isso, Paulo, porque eu vejo agora porque eu tenho um filho pequeno, né? O Theo tem 2 anos, vai fazer 3 agora. E muitas vezes a gente sai daqui, o Wesley sabe, a gente faz ao vivo também na quarta-feira, e muitas vezes a gente sai daqui 9h30 da noite, 10 horas da noite, né? Chega em casa muito tarde, e o horário dele dormir às vezes é 9 horas, 9h30, mas ele fica acordado esperando eu chegar. E às vezes ele não quer dormir, ele quer o pai, ele quer brincar com o pai. E é muito fácil a gente, numa hora dessa, chega lá, liga um desenho, ele dorme. Sim. Só que a conta chega. Um dia a conta chega, né? E é o que você acabou de falar mesmo. O que a criança mais ela quer é o pai. Eu já atendi uma criança o pai e a mãe, né? Com 6 anos, viciada em pornografia. 6 anos? 6 anos. Meu Deus, 6 Porque anos. ela chegava... Em pornografia? Ela chegou um dia, o menino perguntou pro pai o que era sexo. Uhum. Aí o pai... Não soube responder. Não quis responder e falou, para de encher, pega o celular e vai brincar. Só que hoje uma criança de 6 anos já sabe escrever. Ele foi no Google. Ah, meu Deus. Só que aí, quando ele foi no Google, o pai já mexe com essas coisas também. Já estava no histórico do celular do pai. Então ele começou a ver. Aí todo dia que o pai chegava do serviço, pai, dá o seu celular para eu jogar joguinho. Pai, dá o celular nem era da criança. Não, pai, dá o seu celular para eu jogar joguinho. E o menino já ia lá. E o pai nem conhecia que o filho já sabia entrar. Aí o pai começou a chegar cada vez mais atrasado do serviço e o menino começou a ficar mais agressivo. Porque tava viciado. Eu queria celular para jogar joguinho. Queria jogar o joguinho. Até descobrir que ele queria o celular para ver as besteirinhas. Meu Deus. Com 6 anos, cara. Foi exposto muito cedo. Isso deve ser muito traumático pra criança. Cara, a gente... 6 anos, o moleque não sabe de nada ainda, cara. Ele descobriu, né, Lu? Ele viu. A gente tem casos que a gente atende de crianças que elas são abusadas com 3 anos, com 5 anos. Ah, não, cara. Aí... Então, assim... Meu Jesus Nossa, aí começa a passar mal, né, Lu? É muito complicado porque... Eu vejo um misto de tristeza. Vocês sabem, eu sou completamente apaixonado por criança.
Eu amo criança de paixão e nessas horas eu falo, é Deus. Então, tipo assim, a hora que eu chego em casa, debaixo do chuveiro, Desmonta. aí eu desmonto. Eu desmontaria também. Na hora você tem que ser firme. Cara, e Porque- na hora que você chega numa casa e pega uma situação dessa... Não, acho que flagrante não pega, né? Não, mas Flagrante não, mas por exemplo, você chega lá e você vê que eu já criança- atendi um caso de uma criança que ela tinha sido abusada pelo próprio avô. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí, Mas como que você ficou sabendo? Alguém denunciou? não, foi feita a denúncia. E aí chegou lá na delegacia, a pessoa que denunciou voltou atrás, achou que não era aquilo mesmo que tinha visto. Ou ficou com medo, né? Sei lá, né? Porque assim, o que acontece? Cidade pequena, existe um problema muito grave. Reputação familiar. A criança pode sofrer todo e qualquer tipo de abuso e violência. Mas o nome da família não pode manchar. Ah, Entendeu? Existe isso ainda muito forte. Não, pelo amor de Deus. e o nome da criança não é família? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí, como a pessoa que viu mudou o depoimento em cima da hora, não tinha o que ser feito, aí eu usei o tio Paulinho, chamei ela, falei, vem cá, lindona. E aí, o que aconteceu, tal, conversando. Pra ela, não foi um abuso. Não tava entendendo, né? Foi como se fosse uma brincadeira. Meu Deus. Ah, então, ele tava brincando comigo, aí ele fez isso, fez aquilo, aí ele fez cosquinha aqui, fez cosquinha lá. Ah, que legal! E você tem que ouvir como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, porque se você esboça a reação, Ela vai parar de contar, você né? trava a criança. E aí você ouviu, tá, aí eu cheguei no delegado e falei, ó, tá aqui. E não dá pra fazer um exame, provar. Ali não houve o... Mas o testemunho seu e da criança já valia como prova? Sim, naquele caso, sim. Aí, Ah, então tá entendeu? bom. Mas aí você tem que ter muita estrutura pra você ouvir. E aí você pega, beleza, então vamos lá? Vamos, como se nada estivesse acontecendo. Eu não posso, nunca na minha vida... Anota aí, Helena, pra mim. Que eu nunca posso ser... Conselheiro tutelar. Conselheiro E tutelar. acabou. Então, aí é tenso, cara. Porque você chega numa casa e pega um negócio desse... Acho que sei lá, velho. É triste. E assim, por isso que eu falo, nunca deixe seu filho brincar na casa de ninguém, não deixa aí... Não que antigamente era diferente, mas parece que Parece na que nossa agora época não, sim, eu podia, entendo, eu ó, entendo. vai brincar na casa do seu amiguinho, ou eu mesmo brincava de esconde-esconde, na rua, jogava bola. Não dá até mais, de noite. não Hoje dá mais, Paulo. Não tem como, cara. Não dá mais. Não dá. Até porque, eu sempre falo, o assassino, ele tem perfil, psicopata tem perfil, Perfil social? ladrão Você fala tem rede perfil. social? Não, perfil você consegue saber o jeito que ele é, como ele é. Ah, tá. O pedófilo não tem perfil. Ele passa desapercebido na sociedade. Ele é uma pessoa idônea, todo mundo gosta, é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, Até é uma pessoa agradável, é aquela pessoa que ninguém vai desconfiar. desconfia, que passa sob qualquer suspeita. Esse é o problema, entendeu? E eu sempre falo sobre essa questão do celular, sobre essa questão das redes sociais, sobre essa questão de computador. Às vezes, e essa questão do tempo, eu falo assim, a criança ela não precisa de ocupação, a criança ela precisa de atenção. Às vezes aí um pai de família, uma mãe ouve ou assiste na TV, fala, nossa, que monstro, que bandido, estuprou uma criança, esse traficante está aliciando outra criança. Então eu sempre bato na tecla de que o abusador, o aliciador, o traficante, ele só dá para sua criança a atenção que você não dá. Que ele se Nossa. aproxima quando você dá espaço. É. Porque aí você não dá tempo. Aí esse cara na rede social vai chegar no teu filho, e aí, lindão, você tá bem? Ah, tô triste, meu pai... Ah, para, não, eu tô aqui para conversar com você. Eu sou teu amigo. E aí é onde o cara começa a conversar com uma menina de 10, 11 anos, aí essa menina que não tem ainda muita noção das coisas, quando vê, já soltou fotos nuas na rede, e cara, depois que soltou, Acabou. nunca mais. Pode deletar ali, mas como que Não, já vai era. passando? Então, são coisas, algumas coisas têm conserto,
outras não. Entendeu? Então, assim... E tem muito disso hoje em dia, Paulinho, que vocês pegam? Tem. Bastante. É que, assim, até para preservar a criança, a família, são dados que não são divulgados. Sim, A gente nunca vai divulgar a questão de uma criança que foi abusada, que foi espancada, que foi eliciada. Mas, infelizmente, a realidade é bastante grande. E também, o que agravou foi a questão da pandemia. Por quê? A gente sabe que os casos aumentaram, mas as notificações diminuíram. Porque era através das escolas que muitos casos chegavam a gente. Porque os professores percebem a diferença do aluno, percebem o jeito mais introvertido da criança. Entendi. E agora não tem mais esse contato, entendeu? Quando eu fiz esse trabalho em Iacanga, eu lembro que eu fiz numa escola de crianças de 4 a 6 anos. Acho que 200 crianças estavam. E aí eu fiz falando para eles sobre abuso sexual numa linguagem delas mesmo. E aí eu falei no final, se alguém de vocês, alguém já mexeu ou conhece, procura as tias do conselho no final. 6 crianças naquele dia procuraram as conselheiras e daquelas 6 crianças, 5 casos foram investigados e confirmados de abuso sexual lá em Iacanga. Olha, e Iacanga é uma cidade de quê? De 20 mil habitantes? 25 mil? Não eu acho que quanto tem. Mas, ó, para vocês terem uma noção, todas as crianças que a gente atende aqui na cidade com casos de abuso sexual são encaminhadas para o IML em Araraquara. IML? É onde eles fazem o Instituto exame. Médico Legal. Onde eles fazem um exame para saber saber se houve mesmo abuso ou não. É lá em Araraquara. Eu não sei ao certo quantos habitantes tem em Araraquara. Iacanga são 12 mil habitantes. É pouquinho. Olha. Eu sei que Araraquara é bem maior que aqui. Não, sim. Araraquara acho que tem 200 e pouco, 250. Acho que são 100 mil habitantes, Araraquara, 150 mil. Então, assim. E a última vez que a gente enviou 238. A última vez que a gente enviou uma criança para lá, a médica falou que a gente estava enviando mais crianças que própria Araraquara. Nossa. Aqui de Bitinga? É. Pra ter uma noção, entendeu? Então, assim, é o que eu falo. É difícil porque a vida é corrida? É difícil. Mas às vezes eu tenho que conseguir 2, 3 empregos, mas nada paga. Você tá junto com a sua família. Às vezes vamos usar a Bíblia. A gente quer conquistar o mundo, mas perde a própria alma, né? A própria alma. E alma, nesse sentido, fala no sentido de família, do que você tem de mais precioso, das pessoas que você tem ali pertinho. Às vezes a gente está tão preocupado em conquistar grandes coisas e se esquece que é ali, estar junto. Eu lembro, eu sempre falo também quando eu vou fazer palestra nas escolas, que eu brinco bastante, que minha mãe era muito mentirosa. Ela falava assim, quando a mãe tiver dinheiro, nós vamos fazer isso. Quando tiver dinheiro, nós vamos comer lanche, nós vamos passear. E eu ficava esperando todo final de mês, né? Ficava igual o burrinho do Shrek. Já recebeu? Já recebeu? Já recebeu? E às vezes a gente faz isso para as crianças. Entendi. E não é só quando tiver dinheiro. Não precisa de dinheiro. Pega na mão, dá uma volta na praça, joga bola, faz desenho junto, conta história. É o fazer nada junto que a gente precisa mais. São coisas que não dependem disso aqui, ó, mas é aqui. E é isso que as pessoas estão perdendo tempo. E, consequentemente, perdendo pessoas. Então, assim, através desse trabalho do Conselho Tutelar, eu tenho aprendido cada vez mais também que o ser é muito mais importante do que o ter. Que a gente só vai conseguir ter uma família estruturada quando nós aprendemos a sermos família. A gente está buscando bens materiais, estrutura material, e estamos nos esquecendo de ser família. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas Paulinho, eu vou perder a guarda do meu filho, a minha casa... Eu falo, gente, uma criança não precisa de uma casa com ar-condicionado, uma criança não precisa de uma casa com laje, uma criança não precisa de uma casa forrada com piso. Uma criança pode morar numa casa sem reboque, no chão de terra. A criança ela precisa de um ar que haja paz, que haja harmonia e pessoas que se amem. Acabou. Que ela se sinta segura, que ela se sinta tranquila. Que ela tenha o mínimo necessário. Mas ainda que a mãe não tenha... Que nem nós atendemos um caso essa semana. A mãe não tinha onde morar, não tinha trabalho, ainda até foi em parceria com o pastor Jorge.
E aí eu conversei com ela, mas eu vou perder meus filhos se eu não tenho nada? Eu falei, ainda que você não tenha nada, você não perde. Agora, se alguém te estender as mãos e você negar, aí você perde. Como assim? Porque assim, a mãe não tem nada. Não tinha onde morar, não tinha trabalho, não tinha nada. Mas tinha alguém estendendo as mãos para ela. Ó, você pode ajudando. Ajudando. Se ela não quiser. Se ela recusar a ajuda. O que eu entendo? Que o orgulho dela tá falando mais alto que o amor de mãe. Cara, entendeu? Isso é verdade. Porque você mãe se submete... Cara, a moral, fazer coisas que ela nunca se submeteria. Exatamente. Foi onde ela falou assim pra mim, mas fulano implica comigo. Eu falei, querida lindona, você não tá em situações de ter frescura agora. Simples assim. Implicou, baixa a cabeça, são as pessoas mais importantes da sua vida. Estão te estendendo as mãos. Agarra e vai. E é isso. Entendi. Quando a gente... mas o que faz... perder um filho. A guarda. Primeiro, que guarda não é conselho tutelar que decide. É juiz, né? As pessoas ligam lá, eu quero... Não, guarda não é conselho tutelar que decide. Visita não é conselho tutelar, tudo que é visita? Via judicial. Separou, aí tem a visita. Liga no conselho tutelar, mas fulano não deixando eu ver. Isso aí é coisa de juiz, né? Juiz. Justiça. Antigamente tinha aquela certeza, né? Filho separou, a guarda é 100% da mãe. Sim. Hoje já não é... Não é garantido. Então, assim, hoje é de onde a criança tem uma estabilidade emocional melhor. Não é financeira. Entendi. Tipo assim, uma das partes pode ter o mundo e a outra ter o coração e tudo que a criança precisa. Quem tem o coração leva. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas sempre perguntam, mas vai tirar de mim? Eu sempre pergunto, você está fazendo algo para que essa criança corra risco e tire de você? Não. Então, qual o medo? Tá com medo de quê? O problema maior é que muitas vezes, quando há essa quebra de relacionamento entre os adultos, as crianças acabam virando bola de ping-pong. Porque aí você vê adultos brigando e pouco se importando com as crianças que estão no meio da situação. E aí acaba sendo o maior problema. Quando não sei se exista, lutando para ver quem não fica, né? Vira moeda de troca, né? Praticamente isso. Porque aí o que acontece? A briga por causa da pensão, querem ficar com a criança, porque a outra parte vai ter que pagar a pensão. Ou agora é a questão da guarda compartilhada, que aí nenhum paga. Então é assim, trabalhar no conselho tutelar, para mim, é algo que eu gosto demais, mas também é algo que você tem que ter uma estrutura muito grande. Porque o seu psicológico é diariamente sendo testado. Levado ao extremo, né? Diariamente você lida com pessoas estressadas. Então é aquela coisa. Você sempre pensa que o ciclo de raiva passa por você e piora ou para em você. Porque a pessoa, muitas vezes, ela vem conversar com você já explodindo. Uhum. E, às vezes, você já tá naquele nervo de um outro caso que você atendeu. Então, ou você respira fundo e bloqueia e trata a pessoa de uma forma diferente... Tenta ser, tipo, meio que o ponto final dali, né? Ou você vai explodir, aquilo vai ser pior, e você não vai resolver o problema dela, e você sabe que, consequentemente, vai acabar resbalando na criança... E aí a gente tem que ter também todo um jogo de cintura quando você recebe uma denúncia, por exemplo, que uma criança está sendo agredida e um pai, por exemplo, é muito agressivo e bate na criança e bate na mãe. E como que você vai chegar nesse pai? Porque você sabe que muitas vezes você vai virar as costas e a agressão continua. Pode piorar depois que você sair. Então tem todo um trabalho. Assim, é algo que eu amo demais, mas, cara... É pesado, né, cara? Fora que ameaça também o tempo todo, né? Acha? Tá eu ainda brinquei que eu falei que se mais um me ameaçar esse ano, eu já vou pedir música no Fantástico. Já tá com 2 já? Já. Eu imagino. Mas os familiares ameaçaram? Porque assim... Os próprios adolescentes? Não, é familiar mesmo, porque você muda a realidade da pessoa, né? Se a pessoa tá fazendo errado, e aí você tem que entrar na casa, você confronta aquilo que tá errado, e a pessoa tem que mudar. Se ela não mudar, tem as consequências. E aí a pessoa,
encara como se aquilo fosse você. Não é o juiz, não é a rede, não é É a o lei. Paulo. É o Paulo. Aham. E aí, por eu ser o único homem ali, é o Paulinho. Aí acaba associando a mim. É o Paulinho que... Não, o Paulinho quer tirar o meu filho de mim. Entendi. Entendeu? Então aí muitas vezes, porque se tirar o meu filho, você morre. Então aí a gente vai nessa. É uma loucura, né, cara? Se É tirar aquilo que a gente tava Se tirar falando. meu filho, você morre. Mas aí justifica fazer qualquer coisa com a criança? É o que a gente tava falando da estrutura familiar e tal. E querendo ou não, cara, hoje em dia já começou a bagunça quando eles quiseram redefinir o termo família. O que é uma família, né? Não sei o quê. Não vou entrar nem nessa questão. Uhum. Antes era um pai, uma mãe e o filho. Pronto, uma família. Hoje em dia, se abre no YouTube, da vida aí, qualquer criador de conteúdo já começa. E aí, família? Cara, desculpa, aqui no Brabos, me perdoa quem estiver assistindo. Vocês esperar eu chamar vocês de família, vocês não são minha família. Família é minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Esses são minha família. Agora, e aí, família? Que família, cara? Nunca vi o cara, não conhece. Então, se perdeu esse, vamos dizer assim, essa coisa concreta do que é a família. Hoje em dia, qualquer um é família. Eu moro com um cachorro, o cachorro é da minha família. Eu, um gato, um cachorro, é família de pets. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Pelo menos não é pra mim. Pra mim, família é uma coisa muito pesada, muito séria, próxima, né? muito séria. Eu vou chamar um cara que eu nunca vi de família, cara? Mas na ausência de referência, qualquer coisa vale. Você entende? Na ausência Aí de que tá. referência, tudo se torna referência. E você sabe, Esse é o problema. e você sabe que um negócio muito louco é que eu tive um pai, meu pai, seu Geraldo, deve estar assistindo a gente agora, e meu pai era sangue no zóio, cara. Meu pai era aquele cara que chegava em casa e falava, e aí, o que você fez na escola hoje? E aí, como é que foi a aula? Porque ele sabia que eu era meio malandrão também, né? E, cara, eu que pisasse fora da faixa, meu filho. O couro comia. O couro comia. E não tinha essa. E eu não tô falando aqui que é pra espancar as crianças, não é isso. Entendeu? Mas era um pai que se importava. E assim, não tinha um mínimo de possibilidade de um dia ele falar assim, ai, nossa, não, o couro comia mesmo. E hoje em dia eu falo assim, cara, eu devia ter apanhado mais do meu pai, cara. Porque eu era muito sem vergonha. Cara, eu não fui criado com meu pai, nunca apanhei do meu pai, mas se meu pai fala pra mim, Paulo, eu preciso falar com você. Rapaz, a alma sai do corpo. Eu já fico pensando, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Já começa a gaguejar. Então, é essa questão do respeito. Um dia, eu tava numa escola com o pessoal da 5ª série. E aí tava conversando com eles, fazendo palestra de final de ano, e falando com eles sobre essa questão de ser descolado, né? Sobre essa questão de valores deturpados. Falei, é muito legal, né? Ser o mais engraçado da turma. Aí todo mundo rindo. Falei, é legal, né? Quando o aluno come, né? 3 vezes na merenda, né? Falei, é muito da hora, né? Tirar sarro, né? Aquele gulosão, né? E todo mundo rindo, né? Falei, difícil é quando esse aluno só tem essa merenda para comer durante o dia. Mas é mais gostoso a gente tirar sarro, né? É legal quando a gente tira sarro do colega que vem 3 vezes, que vem a semana toda com a mesma calça. Nossa, sua calça vai vir sozinha. Aí todo mundo começava a rir. Falei, difícil é quando a mãe tem que lavar e colocar atrás da geladeira, pra secar. porque ele não tem outra. Mas é muito mais gostoso eu tirar sarro. Depois eu bato no peito e falo que é meu amigo. Falo que é minha família. Falo que é o meu melhor amigo. Olha, de verdade, eu não queria ter um melhor amigo igual a você. Eu não queria ter um colega de sala igual você, que fala da boca para fora que se importa comigo, mas na primeira oportunidade tira sarro sem saber aquilo que eu estou passando. E essa é uma realidade que todo mundo vive. Ninguém chega, e se a gente for parar para pensar, não é só com criança e adolescente, é no trabalho, na escola. Ninguém chega em casa, ou chega no trabalho, cara, desci o porrete na minha mulher. Eu tava me enchendo o saco, mandei o porrete nela. Nunca mais ela vai pegar meu controle. Nunca mais. A mulher não chega no serviço e fala, cara, maiei a panela de pressão na cabeça do meu marido, chegou bêbado, acabei com ele. Não. A pessoa chega contida. Muitas vezes com aquele problema, com aquela dificuldade aqui dentro. E a gente, por não se preocupar em entender a dor do outro, a gente aponta porque a pessoa está muito quieta, porque está muito estressada,
ou porque tá de um jeito diferente, mas não entendemos que cada um tem uma história, cada um tem um contexto, e a gente não chega contando tudo que a gente vive. Sim. E é isso que faz do mundo cada vez mais egoísta. E é onde explode em famílias desestruturadas, crianças e adolescentes perdidos e, consequentemente, novas famílias desestruturadas. Acaba se tornando um ciclo que, se a gente não quebra, se torna um ciclo vicioso. E eu pergunto, como quebrar esse ciclo? Ah, é muita... Cara, é uma resposta Muito grande, né? que a volta. eu não teria essa resposta específica para te dar. Eu conversei com uma amiga hoje e é a resposta que eu daria para você e é o que eu sempre falo. O meio onde nós estamos inseridos influencia bastante. As amizades influenciam muito. O nosso status social faz diferença? Muita. Mas no final, todos nós sempre seremos frutos das nossas escolhas. A gente sempre vai ser o que nós escolhemos ser. Eu sempre conto para as crianças a historinha dos 2 filhos gêmeos que eram filhos de um pai alcoólatra. E aí perguntaram para um deles, por que você se tornou alcoólatra? Porque a vida toda eu vi meu pai beber. E aí perguntaram para o outro, por que você nunca colocou uma gota de álcool na boca? Porque a vida toda eu vi meu pai beber. Então é escolha. Agora cabe a cada um fazer a sua. O julgamento de valor, né? Exatamente. Será que eu vou querer com a minha família viver tudo aquilo que eu vivi lá atrás? Ou eu quero escrever uma história diferente? É. Então, parte de cada um decidir. A gente estava conversando com... Já passou aqui, acho que 2 psicólogos, né, Lu? Falando com a gente. E a gente, em todas as nossas conversas, a gente chega aqui, o autoconhecimento é fundamental. Então, isso eu acho que encaixa um pouco com o que você está falando, né? Na questão dos 2 meninos. Eles se autoconhecerem e conhecerem a situação em que eles vivem. Provavelmente o que falou, eu bebo porque meu pai bebia, não pensou. Fez por cópia, fez por rotina, fez por fazer e não percebeu, às vezes, o caminho maléfico que estava seguindo. Enquanto o outro parou, pensou, refletiu, olhou e decidiu tomar outra decisão. Então, eu acho que a gente tem que se olhar, né? Exatamente. Sair, virar e olhar pra gente. E além disso, desculpa cortando o Paulo, eu acho que nem só o autoconhecimento, falando da criança, mas também do pai. Porque se nesses 2 casos o pai Também fizesse isso, fizesse a parte dele, já teria cortado o problema ali na raiz. né? Já não teria um alcoólatra, Porque nenhum dos 2 seria. Pois é, Sim. porque quando a coisa chega lá em vocês, lá no Paulo, é porque a coisa já desandou, meu filho. É que eu... Já... Quando chega lá, por exemplo, um adolescente, usuário de drogas, e aí a gente encaminha toda a família para o CAPS, por exemplo, que é o Centro de Assistência tal, Psicossocial, Álcool e Drogas. E aí você encaminha toda a família. Esse adolescente está com problema com drogas, aí você encaminha o pai. O pai tem problema com álcool. Aí o pai não quer ir. Ele fala, não, mas o problema é ele. Eu bebo socialmente. Não, mas vai para dar um apoio. Não, eu não vou. Da mesma forma, quando nós fazíamos os encaminhamentos para o Amor Exigente, que é também todo esse trabalho semanal de acompanhamento, Sim. as famílias tinham dificuldade de aderir. Não, mas o drogado é ele. Dessa forma. O problemático é ele, é ela. Eu vou por quê? Eu tô bem. Entendi. Ah, mas o senhor, para ajudar, não. Isso aí é só para quem é drogado. Isso aí é só para quem é Eles não alcoólatra. entendem que a família inteira já Exato. está doente, Exatamente. precisando de auxílio. Porque Sim. não adianta nada, o filho sai da droga, isso a gente vê muito. E eu também vejo muito, porque já ajudei bastante a Beth Shalom. Sim. O cara sai da droga por vontade própria, por um patrão que se importa, não importa. Vai lá, se recupera. Quando ele volta, encontra a família do jeito que estava antes, não dura. O ambiente continua da mesma forma, Volta e fica propício pior. a voltar. Quando você falou do olhar, pra gente olhar para nós esse autoconhecimento, o problema é que a gente olha para nós. Só que o problema é de forma errada. A gente olha para nós com ego. Tipo, só Sim, para mim. Eu quero olhar para mim, tudo é meu. Para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto minha sombra. Só. A gente só olha para nós, mas de forma egoísta. E não dessa forma de autoconhecimento, de entender o que eu posso melhorar, o que eu posso ser diferente. É aquela coisa.
A gente olha para os outros vendo defeito. A gente não consegue enxergar que muitas vezes o defeito está em nós, a dificuldade está em nós. Sempre tive muito problema com a minha família quando eu era criança, quando eu era adolescente. Quando eu me tornei jovem, que eu entendi que o problema não era eles, mas a minha visão que eu tinha deles. Então, quando eu comecei a olhar de forma diferente, de forma não egoísta, quando eu comecei a entender que as pessoas não têm que ser do jeito que eu acho que elas têm que ser, que cada um tem a sua particularidade e é especial, é importante, é único do jeito que é, minha mente abriu. E eu passei a não ter mais problemas com as pessoas. Porque a gente tem essa coisa, não, se não for do jeito que eu quero, e isso a gente enfrenta em muitos lugares. Em igreja, em trabalho, em diversas esferas da sociedade. Se a pessoa não pensa como eu penso, não serve pra mim. Já exclui ela. Não já. vamos nem citar aqui a política. Exatamente. Deus que me livre. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus, virou dois lados, né? Exatamente. Cara, Tem triste isso. uma frase que eu li num livro uma vez, que era um livro de criação de filhos, que falava sobre criação dos pais para com os filhos. E ele citava uma coisa que ele chamou de efeito cascata. A influência que você exerce nos seus filhos hoje, ela é como uma pedra que cai num lago. Aquilo vai formando ondas que vão desaguar depois no adulto que aquela criança será. Né? E isso é uma coisa que aí encaixa naquilo que você falou, da gente olhar não com olhar egoísta. Porque se eu sou uma pedra e olho só pra mim, não vejo a onda, o estrago que eu tô fazendo a quem está ao meu redor. Né? Eu devo olhar, saber e direcionar as minhas ações, porque elas vão frutificar depois. Eu não sei onde que eu vi que também que falava que tudo começa em casa. Sim. Tudo começa dentro de casa. E se você tá passando por uma situação onde você vira e diga assim, mas meu pai, mas minha mãe, mude agora, né? Na verdade, a gente sempre leva naquela questão, mas eu vou dar, como que eu vou fazer para o meu filho, como que eu vou dar para o meu filho aquilo que eu nunca recebi do meu pai? Você que está assistindo a gente agora, você tem a escolha de fazer totalmente diferente. Aquilo que você sempre sentiu falta, aquilo que você queria e não recebeu, aquilo que você esperava e não teve, está na sua mão de você poder proporcionar para a sua família. Você é fruto das suas escolhas. Viva a vida que você escolheu viver. É aquilo que nós falamos no começo. Não fique se lamentando por aquilo que perdeu, por aquilo que já se foi, mas fortaleça aquilo que ficou, aquilo que você ainda tem. Grude nas pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida, as pessoas que realmente são importantes para você. Porque enquanto você respirar, você tem a chance de fazer tudo valer a pena. É isso aí. Muito bonito, muito bem. Ô Paulo, só outra pergunta que eu ia te fazer. Bora. Vocês sofrem muito preconceito lá no Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar que aconteceu por um tempo, eu não digo aqui, mas em cidades maiores ele foi muito politizado. Foi muito usado como, né? E aí ficou naquela coisa assim de que o Conselho Tutelar protege só os bandidos, né? No caso dos menores e tal. Aqui, Bitinga, tem disso ou vocês enfrentam muito isso ou não? Aqui, graças a Deus, não. A gente tenta trabalhar de uma forma bem imparcial. Tanto é que a gente sempre procura trabalhar em parceria com todos os órgãos, mas de uma forma apolítica. Para que Sim. ninguém, mas é político tal, manda ali. Tal partido político influencia ali. Então, assim, esse processo eleitoral, esse processo eletivo é muito importante, porque em várias cidades a gente teve notícias, teve repercussão de que partidos políticos colocaram pessoas dentro do Conselho Tutelar. Entendi. Então, pessoas foram eleitas por popularidade e tal. Então, aqui, graças a Deus, isso ainda não aconteceu. Temos trabalhado forte para que isso não aconteça. A gente sempre decide tudo junto em colegiado, somos 5 ali, ninguém toma decisão sozinha. Sentamos os 5, vai ser por esse caminho, vai ser por aquele. Tudo nós tentamos ter sempre a mesma visão, de uma forma uniforme, para que, tipo assim, liga... não, o Paulinho pensa assim, então eu vou ligar para a Aline, eu vou ligar para a Cibele, eu vou ligar para a Cristina, porque a Cristina vai fazer de outro jeito. Entendi. Não. Se o Paulinho fez desse jeito, eu até falo, eu vou ligar para a Cristina. Eu falo, pode ligar.
mas ela vai fazer da mesma forma porque somos um conselho. Não é o conselheiro, é um conselho. Entendi. Então aqui, graças a Deus, nesse sentido, a gente é mais tranquilo. O que a gente sofre muitas vezes é a represália das pessoas que fazem errado. Sim. que são envolvidas mesmo. Que não querem Exatamente. corrigir. Mudar, né? Que a gente insiste em fazer o trabalho certo. Quando a gente vai nas casas e pede para que a criança vá para a escola. Leva para sua casa então. Nossa. Trazer cesta básica ninguém vem trazer. Aí a gente fala, mas como que eu vou trazer se eu não sei se você está precisando? Você não pediu, você não avisou. Pede pra gente, a gente vai dar um jeito de ajudar. Então a gente acaba muitas vezes recebendo represália disso, de algumas famílias, quando você vai fazer esse trabalho. Até aconteceu algo engraçado, quando a gente estava fazendo umas fiscalizações agora sobre a questão da Covid. E a gente ia para os bairros mais periféricos, a Vila Simões, o Bancário. E aí um comboio, né? A Polícia Militar, 2, 3 viaturas, a Guarda Municipal com mais 2, Vigilância Sanitária. Vai numa casa só? E Conselho Tutelar. Não, a gente andando pela cidade. Fazendo fiscalização com o pessoal sem máscara, aglomeração. Ah, vocês estavam junto também? Tava. Cara, passava a Polícia Militar, pessoal aqui. Guarda Municipal. Vigilância Sanitária. Aí o cara... Conselho Tutelar! Conselho Tutelar! Que medo, hein? A gente dava mais medo do que o povo, cara. Porque sabe que quando chega o conselho... A coisa tá feia. A coisa é brava. Aí a gente achava, né? Chegamos na área. Escuta, para tudo que o conselho chegou. É muito da hora. Muito bacana. E aí, mais alguma coisa? Tô pensando aqui, mas não tô lembrando aqui agora de imediato. Então, beleza. Tem Bom, alguma coisa pra falar, Paulo? Quer aproveitar esse espaço? Esse momento... Não, era só dizer mesmo que eu tô muito feliz de estar aqui com os brabos da comunicação. Queria eu. Desde o começo eu tenho achado o trabalho de vocês muito top mesmo. Como eu já falei, o Wesley é a única pessoa no mundo que acredita que eu sou um cara tímido. Tenho muita dificuldade para isso. Só vim mesmo que foi um convite de vocês. Raramente eu participo dessas coisas, mas como foi de vocês eu não podia negar. Então, assim, dizer que eu estou muito feliz por tudo aquilo que vocês têm feito e que essa dedicação e esse esforço leve vocês a alçarem voos cada vez mais altos. Ah, Muito obrigado. obrigado, Nós cara. ficamos muito felizes. Muito obrigado. Fiquei até sem jeito agora. Bom, gente, pra terminar, vamos lá? Vamos falar do... Sou eu que começo, né? Hoje é você. É verdade, cara. Tô acostumado que sempre você começa. Eu já tô até abrindo aqui, ó. Vamos lá, do Gedielson Rodrigues, casas de alto e médio padrão. Acho que tá aparecendo aqui o dele. Tá aparecendo. A Helena tá rápida. Casas de alto e médio padrão, construções que vão desde o projeto arquitetônico até a finalização da construção. Faz o acompanhamento da melhor escolha do terreno, se tem boca de lobo na frente, se tem alguma coisa que vai impossibilitar o seu projeto. E o mais importante é que o Gedielson ele também é engenheiro. Então, dependendo do projeto que você for fazer da sua casa, vai precisar, não tem jeito, de um engenheiro para aprovar. Independente se você estiver fazendo com um arquiteto. Certo. Então, o Gedielson já acerta tudo isso para você. Como ele é engenheiro e também faz a parte arquitetônica, você acerta tudo com ele já. Ele já faz o projeto e ele já aprova para você. Você não vai ter dor de cabeça, tá bom? Aí é show, hein? Então, para sua construção, Gedielson Rodrigues Engenharia. Tá aqui no cantinho da tela aqui um QR Code para você poder pôr o seu celular. Vai ser redirecionado, acho que para o Instagram dele. E lá você consegue conhecer melhor o trabalho dele. E se você quiser também, tem link aqui na descrição. É isso aí. E o nosso segundo patrocinador brabo dessa noite é o Detecta Monitoramento de Alarmes 24 horas e Rastreio de Veículos. Muito bom. Sistema de monitoramento 24 horas para sua casa, para sua empresa e até, Luciano, para sua propriedade rural. Então, inclusive, ninguém eles, fica de fora. a Detecta é que cuida da segurança aqui da agência, da isso minha aí. casa, eles que estão... Legal. E na Detecta você pode contar com toda a linha de monitoramento CFTV, ou seja, pelo celular, aonde você estiver, você acessa suas câmeras, você checa a rotina ali do seu estabelecimento e ó, é show de bola. A minha casa aqui, ó. Aí ó, o Luciano tem a casa Todos dele os ali, ó. setores da minha casa, tudo aqui no celular. Tudo na palma da mão. Na Detecta, você tem proteção de muros com cercas elétricas e sensores perimetrais
E tem também aquela famosa concertina clipada dupla, aquele arame farpado mais O power. rasga couro de gato, chama isso Ixi, daí. esse daí é perigoso, hein? Na Detecta, o seu monitoramento é mobile. Então lembre-se, segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramento 24 horas. Faz o seguinte, tá precisando? Pede um orçamento por peixe, sem compromisso, fala lá com ele, tem telefones na descrição, agora o telefone novo também. Tem aqui o QR Code aqui, ó, para você entrar no site dele e também pedir um orçamento. E se você não tem o aparelho para ler o QR Code, mesmo assim quer entrar, é www.detectamonitoramento.com.br. É isso aí, aqui ó, da minha casa, e eu estou tranquilo porque eu sei que o pessoal tá cuidando das minhas coisas lá. E nós também temos o Colégio Batista. O Colégio Batista é considerado uma das melhores escolas aqui da nossa região, com uma baita de uma estrutura, coisa linda, a gente conhece como shopping escola, que é bonito demais. E ele se destaca pela modernidade e um alto padrão de ensino. Há 25 anos alcançou muito sucesso em razão de ter um ensino de qualidade com professores especializados nas áreas que lecionam, e tudo isso somado a um trabalho de princípios e valores. Eita. Com 3 unidades, vai ali desde o bebezinho até o marmanjão do ensino médio, É isso aí. eles dão um jeito lá. Dão um jeito na parte do ensino, tá? Porque se não der a parte, quem vai cuidar é o Paulo depois. Foi o primeiro colégio também a implantar um sistema de trabalho socioemocional. Ensina a criança nas matemáticas da vida ali e mexe com a cabecinha já dela ajuda também. ali o adolescente a se preparar para algumas adversidades que uma matéria comum de escola não te prepararia. Verdade, mesmo porque adolescente é aquela coisa, né? O Paulo sabe melhor que não. Então é receita de sucesso. O resultado, alunos aprovados nas melhores e maiores universidades do país e seres humanos mais preparados emocionalmente para os desafios do mundo contemporâneo. Colégio Batista, se você quiser saber mais também, nós temos o QR Code aqui na tela e o link está na descrição. Acompanhe o trabalho deles lá, beleza? Paulo, toda hora eu faço assim, ele olha. Não, é todo mundo. Ele procura o QR Code aqui Todo no ar. mundo. Aqui, ó. Olha, é automático, cara. Calma, Paulo, é do computador, Paulo. Ó, Todo é mundo- Só eles estão vendo. Todo mundo que vem aqui, a gente fala, o QR Code Aí, tá ali, ó, as mas, ó, pessoas ficam olhando. Da hora. E para você que ficou com a gente aqui até esse momento, muito obrigado. Se você puder, entra no link aí dos patrocinadores, dá um joinha lá para eles também, É isso aí. para fazer uma moralzinha. E se você tá aqui até agora, dá um like nesse vídeo aqui, comenta o que você achou. Nós vamos estar aqui no chat, Uhum. Opa, né? Nós tamo vamos estar aqui no chat respondendo as perguntas de vocês também. E o Paulo também tá convidado para no dia da Isso, da Da estreia transmissão, para ficar vir junto aqui. com a gente. e comentar com a galera. E a gente agradece, então. Agradece. E tem projetos novos para sair aí no Brabos, hein? Eita, nós. Semana Acho- que vem, talvez, hein? Eu acho que na data da publicação desse vídeo, vocês já devem ter visto alguma coisa aí no YouTube. Já deve estar Opa! rolando aí no nosso canal. Dá uma olhada lá. Adiantado. Adiantado. Adiantado, como nós estamos mais pra frente, então, na verdade, nós estamos falando no passado, é algo que aconteceu. É legal isso, é legal. Buguei. Tá bom, pensei que antes era quarta. Eu lembro. Conta pro Luciano essa, não lembro pra nós ir contar. embora. Conta pra nós ir. Eu não lembro despedir. contar. Eu não sei contar. Era alguma coisa assim, tipo assim, hoje é segunda-feira, aí falou assim, nós tava brigando um com o outro, falou assim, não, amanhã, hoje é terça e amanhã é quarta, né? Falou assim, não, amanhã não, como é que é? Nem sei vai contar, só sei que um tava falando assim, amanhã é quarta, falou assim, não, ontem foi terça. Não, amanhã... loucura, nem deixa quieto. Vixe. Muito obrigado O por você. Paulo vai lembrar e colocar nos comentários. Muito obrigado por você que nos acompanhou aqui até agora. Obrigado, Helena, por estar ali na parte da técnica. É isso aí. E até o próximo Brabos Podcast. Eu sou o Wesley Lourenço. Luciano Nicola. Peraí. E se você tava na live do Capitão PM Silvio e contou o dia que eu fui parado e lembrou do dia que eu fui parado pela polícia, saiba que o Paulo estava lá. Era esse Paulo aqui. Era esse. Era esse. Ele estava lá Eu sou filho no do dia eu sou que filho eu fui de parado pastor. pela polícia. Eu sou filho de pastor. E a culpa era dele de eu estar andando na rua 3 horas da manhã. Foi por causa dele que Eu era o único de maior. Era o único que ia ser conduzido. A polícia me... Muito obrigado por ter assistido. Valeu!